Meus amigos, a China não está mais mostrando os robôs humanoides. O que ela está fazendo agora é treinando o mundo para aceitar eles. Primeiro eles colocaram lutando, dançando e dominando o centro do espetáculo como se isso fosse algo normal. E quando a TV desligou, não ficou apenas aquele uau, ficou também o que realmente importa. O mercado reagiu e a compra dessas máquinas dispararam. Agora esses robôs humanoides são mais do que os vídeos virais. Eles já estão ganhando marcha natural, aprendendo a responder ao toque e sendo controlados inclusive por interfaces cérebro-computador, onde o ser humano controla essas máquinas. E, em alguns casos, já estão entrando também em fábricas de aviões, onde o erro não é aceitável. Fica comigo que depois da vinheta eu te mostro tudo. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. No episódio de hoje nós veremos como a China está conectando cultura, engenharia, IA incorporada e produção em massa para transformar os robôs humanoides em infraestrutura nacional. Porque talvez o que esteja nascendo aqui não seja apenas mais uma tecnologia impressionante, pode ser a primeira indústria humanoide em escala de país. Existe um evento na China que para o país inteiro. Todas essas empresas e algumas outras colocaram suas máquinas no centro do palco, fazendo artes marciais, danças sincronizadas, cenas de comédia e muitas outras coisas. Tudo isso em pura atuação ao vivo. O destaque ficou claro, os robôs correram por uma parede no palco como se isso fosse apenas parte do show. Só que o ponto aqui não é, olha que legal, ou nada. Não é só performance. E as empresas já começaram a mostrar, entre aspas, utilidade. Os robôs estão servindo comida, organizando roupas, interagindo com expressões faciais, tentando parecer parceiros, não só como máquinas. Ou seja, o palco foi a faísca, mas o incêndio é industrial. E se o Gala colocou os robôs no centro do palco, a Gibot decidiu ir ainda mais fundo nesse simbolismo, porque existe um lugar lá na China que representa bastante a disciplina, o equilíbrio e o domínio absoluto do corpo humano. E isso acontece há mais de 1000 anos, o Templo Shaolin. E foi exatamente ali que os humanoides da Gibot X2 entraram em cena. Durante o evento, os seus robôs executaram rotinas completas de Kung Fu com um nível de precisão que é bem absurdo, e não apenas visual, ele é numérico. Tempo de resposta de 0,01 segundo e exatidão de até 2 milissegundos nos movimentos. Não foi só coreografia, foi biomecânica replicada por máquina. Os robôs X2 passaram por uma fase de treinamento simbólico ao lado de jovens artistas marciais, reproduzindo sequências clássicas, punhos rápidos, chutes aéreos, transições de postura e técnicas inspiradas no chamado bastão de fogo. Mas como é que uma máquina aprende algo que é tão nosso, tão humano? A resposta está no modelo de IA chamado Gene Operator 1. Ele permite generalização de movimentos complexos a partir de vídeos e também de capturas de movimento. E isso tudo sem necessidade de reprogramar cada gesto manualmente. Sensores, estabilização giroscópica, análise de transferência de peso, coordenação corporal. Tudo isso o robô usa, e o resultado é fluidez. Na verdade, é mais do que isso, é narrativa. Porque quando um robô executa uma arte marcial que carrega séculos de significado cultural, a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta. Ela passa a participar da identidade. Mas existe uma camada por trás desse simbolismo aí, porque o chute perfeito não é o objetivo final dos caras, é a vitrine. Enquanto o X2 mostrava precisão cultural, a Gibot preparava um outro movimento, o Expedition A3. Se o seu modelo anterior percorreu 106 km de forma autônoma pelas ruas da China, o A3 foi projetado para ambientes dinâmicos e interação intensa. São chutes voadores, golpes consecutivos no ar, um chute ciclone com recuperação vertical completa. Mas o que importa não é o espetáculo, é a engenharia que sustenta tudo isso. Cintura com graus de liberdade que são semelhantes aos humanos, exoesqueleto leve otimizado para estabilidade dinâmica, sistema de bateria dupla com autonomia de até 8 horas, além disso tem também troca rápida para operação quase contínua. E não é só movimento, o A3 utiliza um modelo de inteligência artificial de ponta a ponta para a interação social que eles dizem ser mais natural, ou seja, sem aquelas palavras de ativação. Só que aqui entra o ponto estratégico dos caras. Unitree e a Gibot estão disputando a liderança global em remessas de humanoides. A Gibot afirma já ter enviado milhares de unidades até o final de 2025 e eles miram a produção em massa já em 2026. Ou seja, o palco agora virou o campo de batalha comercial. Mas ainda existe um detalhe que separa o espetáculo de um produto pronto, que é o jeito de andar.
E é justamente esse ponto que sempre denunciou um robô humanoide, a marcha. Mesmo as máquinas mais impressionantes ainda pareciam mecânicas demais. E é exatamente isso que a Engine AI decidiu eliminar. O modelo SE01 utiliza uma rede neural de ponta a ponta que abandona os movimentos travados e passa a usar gravidade e inércia para gerar uma marcha fluida. E ele não só executa os passos, ele cai para frente e se recupera quando precisa. Quando essa tecnologia chega ao T800, o resultado é uma IA em um humanoide que parece confortável no seu próprio corpo. Com até 450 Nm de torque das suas juntas, estrutura em liga de alumínio-magnésio e processamento baseado em plataforma NVIDIA Jetson Store, o T800 combina potência com percepção ambiental em 360 graus. Ele aguenta impacto, mantém equilíbrio e atinge até 3 metros por segundo. Mas o detalhe mais estratégico não é a sua velocidade, é a naturalidade. Porque, claro, enquanto um robô ainda parece travado, ele continua parecendo um protótipo. Quando ele começa a parecer orgânico, aí ele começa a parecer pronto para estar entre nós. E quando o corpo deixa de ser o problema, a próxima fronteira deixa de ser o movimento, passa a ser a interação. E é exatamente aí que entra essa próxima peça do nosso episódio. Se a marcha ficou natural demais, o próximo passo agora não é correr mais rápido, é responder. E responder ao toque, responder ao ambiente, responder à intenção humana. E é exatamente isso que a Ex-Humanoid apresentou com o Tiankung 3.0. Aqui não estamos falando apenas de mobilidade, nós estamos falando agora de controle corporal dinâmico. Empurre levemente o robô e ele recalcula sua postura. Toque no braço, ele ajusta a força. Desloque peso, ele compensa em tempo real. Essa capacidade toda vem de uma arquitetura chamada Rush-Kayu, que opera em ciclo fechado, percepção, decisão e execução. Um, entre aspas, cérebro pequeno controla o equilíbrio e o movimento fino. Já o, entre aspas, cérebro grande gerencia o raciocínio de alto nível. Mas o que realmente muda o jogo aqui é um outro detalhe. Em uma demonstração pública, o Tiankung 3.0 foi filmado virando páginas de um livro usando apenas os pensamentos do operador humano. Isso aconteceu sem implantes, sem cirurgia, sem nenhuma perfuração no crânio. A interface cérebro-computador capta os sinais neurais de forma não invasiva, provavelmente via tecnologia semelhante ao EEG, e isso transforma completamente o campo, porque quando um robô humanoide pode ser controlado por intenção mental de um ser humano, ele deixa de ser apenas uma máquina autônoma, ele pode se tornar a nossa extensão física. Pessoas com limitações motoras poderiam, em teoria, claro, interagir com o mundo físico através de um corpo robótico. E a Ex-Humanoid vai além disso aí. Parte do hardware e do software está sendo liberada como código aberto, com compatibilidade industrial via ROS2, MQTT e TCP/IP. Fica claro que não é apenas mais um robô, é um ecossistema. Mas existe um teste definitivo. Uma coisa é virar páginas de um livro, outra é operar onde o erro não é permitido. E é exatamente aí que entra essa próxima etapa. Existe um ambiente onde a margem de erro simplesmente não existe. É a aviação. Cada rebite precisa estar perfeito, cada conexão precisa suportar décadas de voo, cada milímetro importa. E agora, nesse ambiente de precisão quase que religiosa, o humanoide começou a trabalhar. A Airbus firmou parceria com Audtech Robotics para poder implantar o Walker S2, e isso vai acontecer diretamente nas suas fábricas, na linha de produção. Ou seja, esses robôs vão ajudar a montar as aeronaves da Airbus. Com 1,76 m de altura e 73 kg, o Walker S2 foi projetado para atuar lado a lado com os seres humanos, e isso tudo em tarefas como montagem dentro da fuselagem, inspeção de qualidade com sensores avançados, rebitagem suspensa e inspeção em áreas de difícil acesso. Mas o detalhe mais estratégico é o sistema de troca autônoma da sua bateria. Em menos de 3 minutos, o robô caminha até a estação, remove a sua própria bateria e instala outra, e continua trabalhando. E isso acontece sem intervenção humana. Isso significa operação contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por trás disso está a arquitetura BrainNet 2.0, que combina planejamento de tarefas com reconhecimento de ferramentas e adaptação em tempo real. Fica claro que não é um roteiro fixo, é interpretação operacional. E essa não é apenas mais uma fase experimental. Centenas de unidades já foram entregues para a Airbus. A meta é alcançar milhares todos os anos. Agora eles estão na área de semicondutores, de aviação, setores onde o erro custa milhões. E se um robô humanoide pode operar ali, ele pode operar em praticamente qualquer lugar. E nesse ponto, o espetáculo cultural fica pequeno demais para a mudança estrutural, porque o que começou como performance, agora está como infraestrutura.
No início desse episódio, nós vimos os robôs dançando ou, sei lá, lutando Kung Fu em horário nobre. Parecia um espetáculo. Depois nós vimos as buscas disparando, 300%. Pedidos estavam sem mercado. Depois veio a precisão de 0,01 segundo. Veio também a marcha natural e um ser humano controlando um robô humanoide usando uma interface neural não invasiva. A China não está apenas desenvolvendo robôs, meus amigos. Ela está conectando cultura, narrativa pública, cadeia de suprimentos, inteligência artificial e produção em massa. Não é um laboratório isolado, goste você ou não. É uma estratégia nacional. E talvez o que nós estejamos assistindo agora não seja apenas a evolução das máquinas, mas o nascimento da primeira indústria humanoide em escala real. Uma indústria onde o corpo mecânico deixa de ser curiosidade e passa a ser a força de trabalho. E a pergunta não é mais se os robôs humanoides vão existir. Nós já estamos vendo eles por aí, né não? A pergunta é, quando eles vão deixar de ser notícia e passar a fazer parte realmente do nosso cotidiano? Quando isso acontecer, meu amigo, você vai ver todos os detalhes aqui no Realidade Impressionante. É um fato que nem sempre eu trago a notícia em primeira mão, mas eu sempre trago ela completinha para você e com todas as fontes, tá? Confere aqui na descrição. O like, eu sei que você que chegou até aqui já deixou. Confere então a sua inscrição e, se puder, compartilha e hype esse vídeo aqui para ajudar o engajamento do seu canal favorito de tecnologias, o Realidade Impressionante. Valeu? Até o próximo. Nós nos vemos ali. É só clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela. Primeiro, compartilhe isso aí, hype, hein? Falou? Valeu, tchau, tchau.